Olá pessoal, seguidores do canal GEP Ciência do Solo, liderado pela professora Laís Vilela, da Universidade Federal de São Carlos. Meu nome é Fábio Henrique, eu sou professor de Química e Fertilidade do Solo da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido. Este é o primeiro vídeo do nosso canal em parceria com o canal GEPS Ciência do Solo. A nossa aula de hoje vai ser sobre o fósforo, a relação fonte-dreno de fósforo no solo e o legado de fósforo no solo, um assunto de grande importância para a fertilidade do solo. A planta que cultivamos deve ser sempre o dreno ou destino preferencial do fósforo aplicado ao solo como fertilizante. E o ideal é que o solo funcione mais como fonte de fósforo para a planta do que como dreno de fósforo para a planta. Sempre a gente espera que o destino preferencial do fósforo aplicado ao solo como fertilizante seja a planta e não o solo. Então, o destino preferencial do fósforo aplicado ao solo como fertilizante vai ser a planta quando o caráter fonte de fósforo do solo predominar sobre o caráter dreno. Por outro lado, quando o caráter dreno de fósforo do solo predomina sobre o caráter fonte, então o destino preferencial do fósforo vai ser o solo. Nesse caso, a gente estaria adubando mais o solo do que a planta. Quando o caráter fonte de fósforo predomina sobre o caráter dreno de fósforo, há maior disponibilidade de fósforo para a planta. Ao contrário, quando o caráter dreno de fósforo predomina sobre o caráter fonte, então haverá menor disponibilidade de fósforo para a planta. Então nós podemos perceber que todos os solos eles têm tanto o caráter dreno como o caráter fonte. A questão é saber qual é o caráter que vai predominar, se vai ser o fonte ou dreno, para que haja uma maior ou menor disponibilidade de fósforo para a planta. A eficiência da adubação fosfatada depende muito da relação fonte-dreno de fósforo no solo, pois esta relação influencia bastante o destino preferencial do fósforo aplicado ao solo como fertilizante. Então, numa situação onde o caráter fonte de fósforo do solo predomina sobre o caráter dreno, quando a gente faz a adubação fosfatada, o destino preferencial desse fósforo será a planta. Uma pequena parte do fósforo aplicado ao solo como fertilizante vai ficar absorvida ou precipitada ao solo, mas a maior parte vai ser absorvida pela planta. E nessa situação também o solo não tem nenhuma dificuldade de liberar fósforo para a planta. Mas, por outro lado, quando o caráter dreno de fósforo do solo predomina sobre o caráter fonte, então há uma maior dificuldade do solo liberar fósforo para a planta, como também há uma maior competição entre o solo e a planta pelo fósforo adicionado ao solo como fertilizante. Então, toda vez que a gente faz uma adubação fosfatada, a maior parte do fósforo deste fertilizante vai ficar absorvida e ou precipitada no solo, e apenas uma pequena parte será liberada para a planta. Então, nessa situação, onde o caráter dreno de fósforo do solo predomina sobre o caráter fonte, o fósforo vai ser disputado entre a planta e o solo. O solo expressa seu caráter fonte de fósforo por meio da dessorção de fósforo da fase sólida do solo para a solução do solo, e expressa o seu caráter dreno de fósforo por meio da sorção de fósforo da solução do solo para a fase sólida do solo. Então, em aulas anteriores, nós já falamos sobre este equilíbrio químico que existe entre o fósforo da solução do solo, o fator intensidade, e o fósforo da fase sólida do solo, fator quantidade. O fósforo da fase sólida, na forma lábio, que está em equilíbrio com o fósforo da solução do solo. Então, quando há um excesso de fósforo na solução do solo, via adubação fosfatada, o solo vai agir por meio da sorção para retirar o excesso de fósforo da solução
e armazená-lo na fase sólida do solo. Por outro lado, quando a planta absorve o fósforo da solução do solo, o solo vai, através ou por meio do fator capacidade de fósforo do solo, vai acionar a dessorção para poder dissolver fósforo da fase sólida do solo para a solução do solo. O caráter fonte de fósforo do solo, que é o que desejamos, que é sempre almejado por todos nós, se expressa melhor em três situações. Primeiro, quando o solo é rico em fósforo. Quanto mais rico em fósforo for o solo, maior vai ser a predominância do caráter fonte sobre o caráter dreno. Outra situação, quando o solo tem baixa capacidade máxima de sorção de fosfato. Então, os solos arenosos, pobres em minerais de carga variável, são solos que têm baixa capacidade máxima de sorção de fosfato e, portanto, tende a ter um caráter fonte maior do que o caráter dreno. E a terceira situação é quando o fósforo está retido no solo com baixa energia de adsorção e, claro que essas três condições desejáveis, elas são raras em solos tropicais. A maioria dos solos tropicais são solos muito desenvolvidos pedogeneticamente, ricos em minerais de cargas variáveis, como a caulinita e os óxidos de ferro e de alumínio, de modo que, normalmente, o caráter dreno predomina sobre o caráter fonte. Fatores que influenciam o caráter fonte de fósforo ou o caráter dreno de fósforo dos solos. O que é que faz um solo ser mais dreno ou fonte? Em primeiro lugar, podemos aqui apontar o material de origem do solo. Quanto maior o teor de fósforo na rocha ou no material de origem do solo, maior será o teor de fósforo no solo e, consequentemente, mais o caráter fonte tende a predominar sobre o caráter dreno. Só que essa também é uma condição que não é muito comum nos solos tropicais brasileiros, porque a maioria dos nossos solos, os teores de fósforo são muito baixos. O teor de argila do solo também tem influência, porque a fração argila é a fração coloidal do solo, onde acontecem as reações de adsorção. Então, quanto maior o teor de argila de um solo, maior é a quantidade de colóides do solo e, consequentemente, mais o caráter dreno de fósforo tende a predominar sobre o caráter dreno. Em solos arenosos, aí o caráter dreno é bem menor. Se tivermos dois solos com o mesmo teor de argila, a mineralogia da fração argila vai fazer uma grande diferença em determinar um maior ou menor caráter fonte ou dreno nos solos. Então, para solos com o mesmo teor de argila, o caráter dreno de fósforo será maior nos solos com minerais mais intemperizados do que naqueles solos com minerais menos intemperizados, dada a predominância de óxidos de ferro e de alumínio e de caulinita na fração argila dos solos muito desenvolvidos pedogeneticamente. Esses minerais de cargas variáveis presentes na fração argila dos solos muito desenvolvidos pedogeneticamente, que são a maioria dos solos brasileiros, eles apresentam alta capacidade de adsorção de fósforo, principalmente os óxidos de ferro e de alumínio, fazendo com que o caráter dreno de fósforo desses solos seja bastante elevado. Essa figura que ilustra a variação da grandeza do caráter fonte e do caráter dreno em função do intemperismo dos minerais do solo, em função do grau de intemperismo dos minerais presentes na fração argila dos solos. Então, se tivermos comparando solos com o mesmo teor de argila, nós teremos uma situação onde o caráter fonte é máximo e o caráter dreno é mínimo, quando os minerais da fração argila são pouco intemperizados. À medida que avançamos no grau de intemperismo dos minerais da fração argila, maior será
o caráter dreno, a grandeza do caráter dreno vai aumentando, ao mesmo tempo que a grandeza do caráter fonte vai diminuindo, até chegar nesse outro extremo, onde o caráter dreno é máximo e o caráter fonte é mínimo. Então, quanto maior o grau de intemperismo dos minerais presentes na fração argila dos solos, mais o caráter dreno predomina sobre o caráter fonte. Numa população de solos pouco desenvolvidos pedogeneticamente, solos jovens, por exemplo, a variação da grandeza do caráter fonte e do caráter dreno em função do aumento do teor de argila. Então, nessa situação aqui, nós temos aqui solos arenosos e nesse outro extremo aqui à direita, solos argilosos. Então, quanto maior o teor de argila do solo, ou seja, a seta aqui da esquerda para a direita, quanto maior o teor de argila de solos pouco desenvolvidos, aumenta o caráter dreno, mas o caráter fonte aumenta mais do que proporcional. Então, nessa situação, nesse caso de uma população de solos jovens pouco desenvolvidos, nós vamos ter uma situação onde o caráter fonte de fósforo vai predominar sobre o caráter dreno. Por outro lado, quando a gente tem uma população de solos muito desenvolvidos pedogeneticamente, que é a situação mais comum dos solos brasileiros, a maioria dos solos brasileiros são solos velhos, muito desenvolvidos pedogeneticamente. Então, nesse caso, a variação da grandeza do caráter fonte e do caráter dreno em função do aumento do teor de argila. Então, aqui da direita para a esquerda, aumenta o teor de argila. Então, o caráter fonte aumenta, solos extremamente arenosos, como não tem quase nada de colóide, então o caráter fonte e dreno é mínimo. Mas à medida que aumenta o teor de argila, vai aumentando o caráter fonte, mas o caráter dreno aumenta mais do que proporcional, de modo que numa população de solos muito desenvolvidos, quanto maior o teor de argila do solo, mais o caráter dreno de fósforo predomina sobre o caráter fonte. Juntando aquelas duas figuras anteriores, nós temos esta figura aqui, semelhante, muito semelhante àquela que é apresentada no livro de Novaes e Smith, 1999, Fósforo em Solo e Planta em Condições Tropicais. Portanto, em solos tropicais, particularmente naqueles mais argilosos e mais desenvolvidos pedogeneticamente, o solo e a planta atuam como drenos, competindo entre si pelo fósforo adicionado ao solo como fertilizante, sendo que o dreno solo é muito maior do que o dreno planta. Então, nesta situação de solos velhos, muito desenvolvidos, com mineralogia da fração argila rica em óxidos de ferro e de alumínio, quanto maior o teor de argila desses solos, mais o caráter dreno vai predominar sobre o caráter fonte, e nessa situação, quando a gente faz adubação fosfatada, o solo e a planta travam uma verdadeira queda de braço, disputando entre si pelo fósforo adicionado ao solo como fertilizante. E esta luta é desigual porque o dreno solo é muito mais poderoso, muito maior do que o dreno planta. Por isso que no manejo da adubação fosfatada, nós temos que fazer de tudo para favorecer o dreno planta e não o dreno solo. Afinal de contas, a gente aplica fósforo no solo pensando na nutrição das nossas culturas. Outro fator que influencia o caráter dreno de fósforo do solo são as fertilizações fosfatadas ao longo do tempo. Como as eficiências das adubações fosfatadas são baixas, e aí nós temos aí um valor geral de 30% a 50%, mas cada cultura, e dependendo de cada situação, dependendo do fertilizante, da época de aplicação, dependendo do sistema de culturas, dependendo da localização do fertilizante, etc., nós podemos ter aí uma maior ou menor eficiência de adubação fosfatada. Mas, em geral, podemos
afirmar que essas eficiências das adubações fosfatadas giram aí em média de 30% a 50%. Então, ao longo do tempo, vai havendo um acúmulo de fósforo no solo, pois as quantidades de fósforo aplicadas como fertilizantes são bem maiores do que as quantidades de fósforo exportadas pelas colheitas. Então, o fósforo ele tem essa característica. A planta não precisa de tanto fósforo assim, todavia nós aplicamos doses elevadas de fósforo no solo para nutrir as culturas, porque a maior parte do fósforo que a gente aplica fica retida no solo e apenas uma pequena fração vai ser absorvida pela planta. Então, ao longo do tempo, ao longo dos cultivos, sempre a gente fazendo adubação fosfatada, o que vai acontecer devido ao efeito residual das adubações fosfatadas é um enriquecimento do solo em fósforo. Isso vai deixando o que tem sido chamado de legado de fósforo no solo, ou legacy P em inglês. Isso faz com que aumente o caráter fonte de fósforo do solo. Então, esse enriquecimento do solo em fósforo, em consequência do efeito residual das adubações fosfatadas, tendo em vista que as eficiências das adubações fosfatadas são baixas, 30% a 50%, então vai se acumulando fósforo no solo. Pavinato e colaboradores, 2020, no período, fizeram um estudo e observaram que no período de 1967 a 2016, houve um acúmulo significativo de legacy P, ou legado de fósforo no solo. Eles quantificaram nos solos brasileiros e estimaram valores em torno de 33,4 milhões de toneladas de fósforo. Então, ao longo de todo esse período de 1967 a 2016, e mais ou menos 50 anos de adubação fosfatada nos nossos solos, devido ao efeito residual dessas adubações fosfatadas, houve um acúmulo de fósforo estimado em 33,4 milhões de toneladas de fósforo. Então, nos nossos solos, nós estamos aqui fazendo uma espécie de poupança de fósforo no solo. Neste trabalho de Pavinato e colaboradores, no qual eles estimaram o legacy P em solos brasileiros, eles expressaram os resultados na forma deste mapa, mostrando que as regiões, os locais, os estados onde há um maior acúmulo de fósforo no solo. Então, nesse mapa aqui do Brasil, nessas regiões que estão aqui em cores claras, nós temos baixos teores de fósforo, e nessas locais, nessas regiões com coloração alaranjadas e vermelhas, nós temos teores elevados de fósforo no solo. Esse legado de fósforo no solo, ou esse fósforo que tem se acumulado no solo ao longo do tempo, faz com que o caráter fonte de fósforo do solo predomine sobre o caráter dreno de fósforo do solo. Então, quanto maior o legacy P, o quanto maior o teor total de fósforo do solo que vai se acumulando no solo ao longo do tempo, tendo em vista as eficiências baixas das adubações fosfatadas, então nós vamos ter, ao longo do tempo, o caráter fonte tendendo a predominar sobre o caráter dreno. E por que o caráter fonte de fósforo do solo aumenta com o aumento do legacy P do solo? Bom, podemos apontar várias razões. Uma delas é que os sítios de absorção de fósforo vão sendo saturados com o tempo. Então, sempre fazendo adubação fosfatada, então esse fósforo, essa boa quantidade de fósforo dos fertilizantes que vão adsorvendo ali os sítios de adsorção, eles vão sendo saturados e nas adubações seguintes vai sobrando mais fósforo para a planta. Com o passar do tempo, também os teores de fósforo lábio e de fósforo na solução do solo também tendem a aumentar por causa desse efeito residual das adubações fosfatadas.
a energia de ligação desse fósforo ao solo, ela também vai diminuindo. Isso é muito interessante. À medida que a gente vai fertilizando o solo com fósforo, isso não vai alterando a capacidade máxima de sorção de fosfato, mas a energia de ligação desse fósforo ao solo tende a diminuir, como acontece também com a retenção de água no solo. Quando o solo está secando, a água remanescente no solo vai ficando retida com muita energia. À medida que o solo vai aumentando o teor de água, à medida que o teor de água no solo vai aumentando, essa água do solo vai ficando retida com menor energia. Semelhantemente, acontece com o fósforo. À medida que o solo vai se enriquecendo de fósforo devido a esse acúmulo de legacy P, então esse fósforo do solo vai ficando retido com menor energia. Por isso que o caráter fonte de fósforo tende a predominar sobre o caráter dreno. O teor de fósforo orgânico no sistema aumenta principalmente em sistema plantio direto bem manejado. Então isso aqui é uma coisa muito interessante, porque no sistema de plantio direto, onde temos aí uma boa rotação de culturas, muita produção de palhada para poder manejar essa palhada e colocar sobre a superfície do solo, formando aquela cobertura morta, isso faz com que essa grande quantidade de resíduos orgânicos que existe no solo sob plantio direto, esses resíduos orgânicos vão abrigar muito fósforo orgânico. Então, do teor total de fósforo do solo, desse legacy P do solo, nós vamos ter ali uma boa proporção, uma boa fração desse fósforo ciclando nos resíduos orgânicos, na forma orgânica, que é semelhante ao que acontece na natureza. Na floresta, nós não temos quase nada de fósforo. Em florestas tropicais, cujos solos são muito desenvolvidos pedogeneticamente, a grande maioria do fósforo não está no solo, na matriz mineral do solo, mas está ciclando na biomassa vegetal. O legacy P do solo é composto por diferentes frações de fósforo orgânico e inorgânico presentes no sistema solo-planta, resíduos orgânicos, as quais possuem graus de disponibilidade variados para as culturas. Então, podemos aqui, para efeito didático, para facilitar o nosso entendimento, então esse fósforo, esse legado de fósforo do solo, ou esse acúmulo de fósforo, esse fósforo que tem sido acumulado ao longo dos anos, em consequência do efeito residual da adubação fosfatada, uma parte dele está na forma orgânica, outra parte está na forma inorgânica e tem uma parte dele que nós chamamos de P residual, que é principalmente fósforo inorgânico não lábil, mas vamos dizer assim, é um não lábil que é quase impossível de ser liberado para a planta. É um não lábil que caiu aí no buraco negro e que não volta mais. Então, por exemplo, esse fósforo orgânico que tem no solo, o legacy P presente na fração orgânica, nós podemos classificá-lo em fósforo orgânico lábil, fósforo orgânico moderadamente lábil e fósforo orgânico não lábil. Esse fósforo orgânico lábil, ele está presente na biomassa microbiana, está presente na biomassa da mesofauna do solo. Então, tanto esses organismos que existem no solo, eles têm um tempo de vida curto e têm uma alta capacidade de ciclagem desse fósforo. Resíduos orgânicos de decomposição mais rápida, resíduos orgânicos que se decompõem mais rapidamente, então tem um fósforo orgânico mais lábil, e também o fósforo orgânico extraído do solo com bicarbonato de sódio 0,5 mol por litro, a pH 8,5. Inclusive, isso aqui é o extrator OCE, que é um extrator de fósforo recomendado bastante para solos alcalinos. Então, esse fósforo orgânico lábil, ele está presente aqui nesses compartimentos e pode ser acessado
por essas medidas. O fósforo orgânico moderadamente lábil é aquele que está presente em resíduos orgânicos de decomposição mais lenta e também na extração sequencial aí, depois de extrair o fósforo do solo com bicarbonato e com resina, ele é extraído aí com hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Então é um fósforo orgânico moderadamente lábil, e o fósforo orgânico não lábil é aquele extraído na extração sequencial pelo hidróxido de sódio 0,5 mol por litro, após ter extraído este aqui e este outro. No caso do fósforo inorgânico, também podemos subdividi-lo nessas três frações: lábil, moderadamente lábil e não lábil. O fósforo lábil é aquele extraído com a resina de troca iônica e também extraído com bicarbonato de sódio 0,5 mol por litro, que é o Olsen. O fósforo inorgânico moderadamente lábil é aquele extraído com hidróxido de sódio 0,1 mol por litro e também com ácido clorídrico 1 mol por litro. Esses extratores eles são utilizados mediante extrações sequenciais, onde primeiro é extraído aquela forma mais lábil, depois vem os extratores que extraem as formas moderadamente lábeis e depois as formas não lábeis. E, por fim, temos aí o fósforo residual, que é aquele fósforo que ainda ficou retido na amostra. Depois de a amostra ser submetida à extração com todos esses extratores alcalinos, ácidos, a resina, etc. Então, depois de ter extraído todas essas formas lábeis, moderadamente lábeis e não lábeis de fósforo orgânico e inorgânico, a amostra restante é atacada com ácido sulfúrico mais água oxigenada para extrair o P residual, que este aí é impossível, vamos dizer assim, é um não lábil impossível de ser absorvido depois pela planta. Então, esse legacy P, ou legado de fósforo no solo, esse fósforo está presente em diferentes frações orgânicas e inorgânicas com diferentes graus de disponibilidade para as plantas. Porém, como acessar, como aumentar o acesso das plantas ao legado de fósforo no solo? Porque nós, agricultores, ao longo dos anos, temos feito uma poupança de fósforo no solo, está se acumulando fósforo no solo e fósforo custa caro. Fertilizante fosfatado não é barato. Então, o que é que a gente pode fazer para fazer com que as nossas culturas acessem um pouco mais dessa poupança de fósforo do solo e, com isso, a gente possa diminuir os gastos com fertilizantes fosfatados? Bom, se a taxa de acúmulo de legacy P nos solos brasileiros continuar a mesma observada de 1967 a 2016, Pavinato e colaboradores estimam que no ano de 2050 o legado de fósforo nos solos brasileiros chegará a 106,5 milhões de toneladas de fósforo. Então, cada vez mais está se acumulando fósforo no solo, até mesmo porque as culturas hoje em dia produzem muito mais, as doses de fósforo aplicadas são bem maiores do que aquelas que aplicávamos no passado. Então, se continuar nesse ritmo, vai aumentar cada vez mais esse legado de fósforo no solo. Então, isso impõe a necessidade de adotarmos estratégias para, simultaneamente, aumentar o acesso das culturas ao legacy P já existente no solo e, consequentemente, diminuirmos as doses de fósforo aplicadas ao solo como fertilizantes. Ao mesmo tempo, também devemos aumentar as eficiências das adubações fosfatadas atuais, a fim de diminuir a taxa de acúmulo de fósforo no solo. Repito, o fertilizante fosfatado ele é muito caro, isso pesa no custo de produção, então nós temos que adotar estratégias
tanto para aproveitar melhor esse legado de fósforo no solo, como também aumentarmos as eficiências das adubações fosfatadas atuais, a fim de que a gente poupe mais fertilizante fosfatado. Nós vamos apresentar a seguir algumas dessas estratégias baseadas e adaptadas a partir das propostas de Pavinato e Rosolém 2023. Uma das estratégias é ajustar o pH do solo. Mantendo o pH do solo entre 6 e 6,5, que é a faixa ideal para a grande maioria das culturas, com isso nós vamos evitar a precipitação de fósforo no solo, seja com alumínio e ferro em pH baixo ou precipitação de fósforo com cálcio em pH elevado. A correção do perfil do solo com calcário e gesso, corrigindo várias camadas de solo com calcário e gesso, isso vai favorecer o crescimento das raízes em profundidade e, consequentemente, vamos assim elevar a eficiência da adubação fosfatada e aumentar a absorção do Legacy P pela planta. Então é muito importante a construção da fertilidade do solo, do perfil do solo. Então é necessário que se faça calagem, corrigindo o pH do solo na camada superficial, fornecendo cálcio e magnésio para as plantas, eliminando a toxidez por alumínio, fazendo com que esse sistema radicular cresça, aplicação de gesso para fazer o sulfato e o cálcio descer em profundidade, melhorando o ambiente químico radicular do subsolo e assim estimulando as plantas a crescerem raízes em profundidade. Então, quanto maior o crescimento de raízes, quanto maior o volume de solo explorado pelas raízes, isso vai depender da calagem e da gessagem, maior vai ser a absorção de fósforo pela planta, maior vai ser a eficiência da adubação fosfatada. Agora, quando se faz adubação fosfatada a lanço na superfície do solo e sem incorporação, quando se faz isso após a calagem superficial em sistema plantio direto, isso vai favorecer a precipitação de fósforo com cálcio na camada superficial do solo. Então, se a calagem foi feita muito recente, o calcário ainda não solubilizou completamente, mas o pouco que solubilizou na superfície do solo eleva o pH a um valor bem acima de 6,5. Então, quando a gente chega com fósforo para aplicar a lanço, esse fósforo vai encontrar um ambiente mais alcalino e que pode favorecer a precipitação de fósforo com cálcio e ele ficar indisponível para as plantas. Outra estratégia é a rotação de culturas. Usar culturas e plantas de cobertura do solo que possuem sistemas radiculares vigorosos e distintos, capazes de explorar diferentes regiões ou volumes de solo. Então, é muito importante que se escolha no sistema de rotação de culturas plantas com sistema radicular fasciculado, com grande ramificação, com grande proporção de raízes finas, que explorem volume grande de solo, não somente na horizontal, mas também em profundidade na vertical. Também é importante plantas que tenham relações CN variadas, umas com maior velocidade de decomposição, outras com velocidade de decomposição mais lenta. Afinal de contas, a gente precisa de palhada sobre o solo. Então, temos que usar aí, plantas de cobertura do solo com relação CN mais elevada, mas também para poder aumentar o teor de matéria orgânica do solo. O processo de umificação consome nitrogênio, então tem que ter um balanceamento disso aí. Algumas dessas plantas de cobertura também devem ser capazes de liberar exudatos radiculares que acidificam a rizosfera e ou enzimas fosfatases e fitases que vão ajudar aí na mineralização do fósforo orgânico. Então, quando você tem uma diversidade de culturas comerciais, diversidade de plantas de cobertura no seu sistema de rotação de culturas, isso vai favorecer um maior acesso das culturas ao legado de fósforo do solo. Uma boa rotação de culturas
incrementa a ciclagem de fósforo no sistema, como também aumenta a proporção de fósforo presente nas frações orgânicas mais lábeis e diminui a proporção de fósforo existente nas frações inorgânicas menos lábeis. Isso aqui é fundamental porque isso está imitando a natureza. Como já falamos anteriormente, numa floresta tropical, por exemplo, a grande maioria do fósforo do sistema não está na fase mineral do solo, não está no solo, mas sim na biomassa vegetal, ciclando na biomassa vegetal. Outra estratégia é o melhoramento genético para culturas mais eficientes na aquisição de fósforo do solo, como também na utilização do fósforo absorvidos pela planta. Então, os novos cultivares aí a serem lançados, de preferência, é bom que eles possuam uma arquitetura de raízes que explore maiores volumes de solos, com raízes bastante ramificadas, né? Isso vai favorecer bastante a absorção de nutrientes pouco móveis no solo, como fósforo e zinco, maior proporção de raízes finas e pelos radiculares, que são as raízes mais eficientes na absorção de fósforo. Outra coisa importante, uma interação mais favorável entre a planta e micro-organismos na rizosfera, capaz de aumentar a eficiência de absorção do fósforo do solo pelas raízes. Então, é muito importante que os novos cultivares tenham uma boa interação com a microbiota do solo. Eles produzem uma rizosfera, criam uma rizosfera bastante favorável à solubilização de fosfato, à produção de substâncias promotoras de crescimento de raízes, etc. Tudo isso vai favorecer uma maior absorção de fósforo. Outra coisa importante nesses novos cultivares é o maior coeficiente de utilização biológica para fósforo. O que é isso? O que é o coeficiente de utilização biológica? É a quantidade produzida por unidade de fósforo acumulado na planta. Então, plantas mais eficientes na utilização do fósforo absorvido, então isso também vai favorecer uma maior eficiência da adubação fosfatada. Outra estratégia importante para aumentar o acesso das plantas ao legado de fósforo do solo é o uso de inoculantes à base de bactérias solubilizadoras de fosfato ou bactérias promotoras de crescimento, como também de inoculantes à base de fungos micorrízicos. Atualmente, o mercado brasileiro de bioinsumos já disponibiliza para os agricultores inoculantes à base de bactérias solubilizadoras de fosfato e promotoras de crescimento, à base de bacilos subtilis e bacilos megatério, como, por exemplo, o Biomafos, produzido em parceria aí com a Embrapa. Já está bastante difundido a sua utilização por muitos agricultores no Brasil. Então, isso vai ajudar a inoculação dessas sementes, vai ajudar as culturas a ter uma maior eficiência na absorção de fósforo proveniente do fertilizante, como também vai favorecer um maior aproveitamento desse legado de fósforo dos solos. Nas plantas que desenvolvem uma boa associação simbiótica com fungos micorrízicos arbusculares, as hifas desses fungos funcionam como uma espécie de prolongamento do sistema radicular das plantas. Com isso, vai favorecer a absorção de fósforo, porque vai diminuir as distâncias de difusão do fósforo no solo até ser absorvido pela planta. Então, o fósforo será absorvido pela hifa do fungo e depois esse fósforo vai ser disponibilizado para as raízes das plantas. Então, isso aumenta bastante a absorção de nutrientes, principalmente daqueles menos móveis no solo, como o fósforo. Outra estratégia também que devemos utilizar para aumentar a eficiência das adubações fosfatadas é a adoção de boas práticas de uso de fertilizantes fosfatados, como o chamado manejo 4C de nutrientes. Aplicar a dose certa de fósforo, utilizar a fonte certa de fósforo,
aplicar o fertilizante fosfatado no local certo e aplicar o fertilizante fosfatado na época certa. Então, a combinação desses 4 Cs vai favorecer uma maior eficiência da adubação fosfatada. E, por fim, também é importante que seja minimizada ou cessada as perdas de fertilizantes e de solo por escoamento superficial e por erosão. Então, isso aqui é muito importante, especialmente em solos com declividade acentuada e sem terraceamento, sem práticas de conservação do solo. Então, isso é muito importante. Inclusive, está cada vez mais sendo utilizada a adubação fosfatada a lanço sobre a superfície do terreno, sem incorporação. Então, precisamos ter cuidado em solos com declividade acentuada, em regiões onde tem chuvas bastante intensas. Isso pode favorecer o escoamento superficial e carregar esse fósforo para os mananciais de água, causando a eutrofização das águas. Então, tem que ter cuidado para evitar perdas de solo e perdas de fertilizantes por escoamento superficial e por erosão, em solos com declividade elevada, em solos arenosos, onde tem uma menor agregação, tem muita facilidade de ser perdido por erosão, em solos sem adoção do sistema plantio direto, bem manejado, com uma boa cobertura de solo, com uma boa palhada e assim por diante. E também quando se faz adubação fosfatada a lanço sem incorporação, como nós já falamos, isso aumenta a probabilidade de haver perdas de fósforo durante as chuvas, principalmente em áreas com alta declividade e sem práticas de conservação do solo. Então, isso aumenta o risco de eutrofização das águas superficiais de lagos, lagoas, barragens, rios, etc. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para conversar com vocês a respeito das relações fonte-dreno de fósforo no solo e o legado de fósforo no solo. Se você ficou até aqui assistindo este vídeo e se está gostando deste vídeo, curta este vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo com pessoas interessadas neste assunto e aproveite para se inscrever no nosso canal. Se inscreva no canal GEPS Ciência do Solo, como também no meu canal, o canal do professor Fábio Henrique. E assim você vai continuar recebendo e assistindo conteúdos como esse de grande relevância para a agricultura. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser.